Toby, digamos, é quadrado. Taran, tan, tan, tan. Fala, gente, aqui que fala é o James Oliveira com mais um vídeo pra vocês. Então, não sei se eu falei isso pra vocês, mas se não me engano eu disse que meu canal ia ficar parado por um tempo. Enfim, eu voltei, as aulas voltaram faz alguns dias e eu andei pensando em fazer um reboot de Thomas e seus amigos. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiro eu vou começar falando sobre a minha série, Thomas e seus amigos. Com certeza vocês já viram todos os episódios da série e vocês vão notar repetidamente cenas muito aleatórias. Principalmente os episódios. Eu vou dar um exemplo aqui. No primeiro episódio, as coisas tá tudo uma bagunça. Primeiro que o título do episódio, Os Trens e o Retorno do Diesel 10. Eu fiquei pensando, é meio cedo pro Diesel 10 retornar e meio bizarro. Nesse episódio tem muitas cenas aleatórias, parece que eu uso a mesma dublagem em todos os trens, então isso é mais uma coisa que eu vou mudar. O público infantil. Nos últimos vídeos eu expliquei, na verdade eu nem expliquei. Eu era muito ruim de explicar as coisas e provavelmente vocês não entenderam nada. E olha que o artigo 13 não tem nada a ver com essa bagunça aqui da comunidade de Thomas e seus amigos. Mas enfim, a série vai sofrer mudanças muito radicais, principalmente no comportamento dos personagens. O Diesel 10, por exemplo, ele é, digamos que um pouco violento, na verdade até demais. Eu vou dar uma alterada no comportamento desse trem. Vou tentar deixar igual ao do Thomas e a Ferrovia Mágica, ou do Chamando Todas as Locomotivas, ou até mesmo do Dia dos Trens a Diesel. Basicamente é por causa das crianças mesmo. Porque, imagina, por causa da Lei Copa, agora, se tipo, você tentar pegar um vídeo, sei lá, você vai tentar fazer um vídeo de Thomas e seus amigos e postar no YouTube. Você só vai poder postar no YouTube se for conteúdo para criança. Se você não quiser usar Thomas, como não é conteúdo de criança, aí você não vai poder mesmo. Então não vou deixar o Diesel 10 tão assustador na minha série e também nem tão vilão assim. Isso vai ser um motivo pelas quais ele não vai aparecer muito na série. Ele vai aparecer mais em filmes, que é melhor para ele atuar como verdadeiro vilão. Agora o Thomas, ele não tenho muito o que falar. Só vou dar uma alterada no comportamento dele, porque o comportamento dele na série é muito aleatória. Do nada ele começa a fazer de um jeito, pensar de um jeito, falar de um jeito. Aí na outra hora ele simplesmente muda do nada. Esse é o problema que eu tinha com todos os três, mas eu prometo que isso vai mudar. Então, é isso. Esses são vários motivos para eu refazer essa série. Mas não se preocupe, pessoal, porque eu não vou excluir todos os vídeos de uma vez, como todos fazem. Digamos, vou refazer o primeiro episódio da série. Depois que o episódio ser refeito e postado no YouTube, eu vou excluir aquele episódio. Não todos. Lembrando que não vão poder comentar dos vídeos, infelizmente. Classe 40, mais um dos personagens que terão a sua personalidade mais afetada ainda. Gente, não sei vocês não, mas se vocês prestarem bastante atenção, o Classe 40 é muito pior do que o Diesel na minha série. Sem dúvidas. Primeiro, além de ser muito mais irritante para os vapor, ele simplesmente gosta de desprezar o Diesel e os planos dele. Mesmo sendo um Diesel, ele se acha melhor do que o Diesel. E quando os planos de Diesel não dão certo, ele gosta de provocar ele. Nossa, esse aí é... Mas não se preocupe, ele vai continuar sendo mal. Vai. O Tobias! Quem diria, né? Quase nunca apareceu na minha série. Acharam que realmente eu ia esquecer dele? Sim, eu me esqueci dele.
Sai pra lá. Tô falando desse aqui. Então, ele ficou a temporada inteira sem aparecer na série e o começo da segunda temporada também. E eu procuro esse trem por mais ou menos uns 2 anos, gente. E onde que ele tava? Dentro da caixa de som na minha sala. O meu irmão foi o único que achou. Se não fosse meu irmão, eu nunca teria achado ele. Eu acho que não preciso dizer nada sobre o comportamento do Toby por causa que ele nunca apareceu na minha série, então... É isso aí. Por fim, a Lady, pelo amor de Deus. O comportamento dela é um pouco confuso pra vocês. E, meu Deus. O comportamento dela é o mais aleatório e estranho de todos os personagens. Porque... Meu Deus. Eu nem sei o que dizer sobre isso, mas o comportamento dela vai mudar e muito. Então esse chip aí, Thomas e Lady, não vai rolar muito bem. Finalmente esse pirata aqui. Na minha série ele gosta de... Ele simplesmente só fica falando lendas e falando coisas sobre Lady. Isso vai mudar também. Sobre esses dois aqui... Bem... Eu tava pensando em fazer eles aí, o Eri e Bert, só que não vai rolar muito bem. E provavelmente vou garantir pra vocês que o Eri e Bert pode chegar na minha série esse ano. Os brinquedos, estou falando. Provavelmente vocês nunca mais verão Bill e Ben substituindo o Eri e Bert. Então a minha série pode mudar para sempre. Mas não se preocupem. Essa série vai ficar melhor do que antes. Mesmo sem o comportamento agressivo do Diesel 10, mesmo sem a chatice do Classe 40, quer dizer, ele vai continuar sendo chato, mas vocês vão entender. Mesmo sem esse chip confuso, mesmo com Toby. Então, é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo.